não teve, mas no próximo domingo vai ter. Dia 29, né? Você anota aí, ó, dia 29, no próximo domingo, vai ter o curso Resgatando a Sua Identidade. Dia 13 do 10 e dia 20 do 10. Amém? Glória a Deus. Todos entendidos aí? Tá? Todas as informações estão lá na bio da nossa rede social do Instagram. Amém, Léo? Tudo correto? Isso mesmo, né? Falei bonito? Top? Legal. É porque eu estou treinando, viu, gente? A gente fica treinando porque fica falando demais. Glória a Deus. Irmãos, e falando em milagre, abra sua Bíblia comigo, por favor. Falando em milagres, abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo de número 8. Mateus, capítulo de número 8. Nós vamos aprender aqui sobre a fé que nos aproxima de Jesus. Amém? Uma fé que nos aproxima de Jesus. Mateus capítulo número 8, no versículo 5 a seguir. Irmão, vocês estão bem aí? O ar-condicionado está muito frio? Está tudo tranquilo? Está perfeito? Tá bom? Amém? Eu quero que você, antes da gente ler, feche seus olhos um pouquinho, abaixe sua cabeça, porque nós estamos na casa de Deus, e a casa de Deus é um lugar sobrenatural, irmão. Existe um ambiente sobrenatural sobre nós, um ambiente profético, aonde aqui o que vale somente é a palavra de Deus. O que vale aqui é a palavra do Senhor. E se nós cremos na palavra de Deus, irmão, a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela vai se cumprir, querendo o inimigo ou não. Nós louvamos e cantamos hinos aqui que mostra o poderio de Deus, como Deus nos guarda. Esse último louvor falou muito forte ao meu coração, porque nós estamos sempre debaixo de ameaças. E quando nós falamos debaixo de ameaças, irmãos, não é somente ameaças humanas, mas existem vozes do inferno que estão direcionadas a nós, e por muitas vezes dizendo que você não vai conseguir, que você não vai ser feliz, que você não vai crescer, que as portas não vão se abrir. Existem vozes no mundo, irmão, dizendo que você é pequeno, que ninguém ama você. Existem vozes que dizem que você não tem força o suficiente, que você já foi vencido pela enfermidade, que você já foi vencido pelos traumas do passado. Existem vozes, irmãos, que estão gritando em seus ouvidos, que estão dizendo que desse vício você não vai ser liberto, que você não presta, que você não vale nada. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus visita o nosso coração aqui agora. Ele está visitando o teu coração nesse momento. A palavra de Deus diz que Ele esquadrinha os nossos corações. E esquadrinhar os nossos corações, meu irmão, é ter cantos e mais cantos no seu coração, que Deus Ele consegue enxergar. Não existe lugares em seu coração e em seu pensamento que o Espírito de Deus e a sua palavra não conseguem alcançar. Deus conhece você muito mais do que você mesmo. E durante esse 21 dias, Deus Ele tem ministrado no meu coração, fala sobre milagres. E que nessa noite, Espírito Santo de Deus, o Senhor concretiza, ó Pai, sobre vidas aqui nessa noite, a Tua obra, as Tuas promessas, a Tua palavra. Senhor Jesus, que aqueles que estão cativos venham ser libertos. Aqueles que estão aprisionados, ó Pai, que as correntes venham cair por terra hoje. Porque não há nada, meu Pai, querido Deus Santo, que consiga se manter diante da presença da Tua palavra. Porque ela está viva aqui nessa noite.
e ela é eficaz para aquilo que ela vai fazer, em nome de Jesus. Pai, nós oramos para que o Senhor mantenha sobre nós a tua unção, a tua presença, e que cale todas as vozes nessa noite, e que somente a tua palavra entra no nosso coração. Espírito Santo de Deus, assim, meu Pai, como uma palavra de conhecimento. Existem pessoas, ó Pai, que durante essa semana choraram muito. Existem mulheres, Senhor Deus do céu, que durante a semana desceram lágrimas e chegaram a dizer que não vai dar conta, que não consegue, que não aguenta mais. Mas Espírito de Deus, o Espírito que conhece o nosso coração, começa a dar força para essa mulher agora, que ela venha sentir o teu abraço nesse momento, que venha quebrar, ó Pai querido Deus Santo, a muralha que foi levantada bem na porta do coração. Agora, Espírito Santo, que vai tocando nessa vida agora, em nome santo do Senhor. Aquilo que Satanás construiu por causa de palavras, por causa da dor, em nome de Jesus. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor é o Deus que coloca um coração de carne, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que presença gostosa, que presença maravilhosa. Meu irmão, antes de começar aqui, você que foi essa mulher que durante a semana falou que não aguentava mais, você tem um Deus poderoso na sua vida que ama você. Você pode ser abandonada pelo amor de mãe, pelo amor de pai, de marido, de namorado, de amigo, mas pelo amor de Deus você não é abandonada. Glória a Deus. Sim, Espírito Santo, fica conosco, em nome de Jesus, amém? A fé que se aproxima de Jesus. Mateus capítulo 8, versículo de número 5, nós vamos ler, amém, até o versículo de número 13. Todos encontraram? Amém. A palavra de Deus diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo um horrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Ordeno ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se. Repete comigo, maravilhou-se. E disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Glória a Deus, irmão. Deus está fazendo um milagre agora na sua vida. Glória a Deus. Irmãos, quando nós lemos esse texto, nós vemos aqui um homem que tinha uma posição de centurião. E quando eu estava meditando nesse texto,
Lembrando que nós estamos debaixo de um tema que fala sobre milagres. Meditando nesse texto, o centurião ele tinha uma posição muito importante no meio do povo romano. Um centurião ele era responsável mais ou menos de 80 a 100 homens que estavam sobre as ordenanças dele. É como se fosse, trazendo para os dias de hoje, é como se fosse um capitão da polícia. Amém? Ele tinha homens que estavam sob a tua autoridade. Um centurião, ele não tinha a cultura judaica, ele não era judeu, ele não fazia parte do povo de Deus. Mas a história vai contar que esse homem, ele conhecia Jesus de fato. Porque nós observamos aqui que não foi os judeus que foram até Jesus. Não foi os filhos de Abraão que foram até Jesus. Mas veio um homem, um centurião, que tinha uma posição muito importante em Roma, que tinha autoridade. Ele veio até Jesus. Sabe, esse homem, ele não deixou a sua posição, ele não deixou o seu status, ele não deixou as barreiras culturais, até religiosas, porque existia uma guerra cultural entre os judeus e o povo romano, por causa dos deuses romanos. Então esse homem, ele passa por cima disso, para se aproximar de Jesus. Nada impediu aquele homem de se aproximar do Senhor. O seu orgulho, a sua posição, de maneira nenhuma, irmão, o orgulho que estava nele permitiu que ele pudesse se achegar a Jesus. Esse Jesus que naquela época estava muito bem falado, porque era um homem que os religiosos perseguiam, mas por onde ele passava, acontecia o quê? Milagres. Ele ouve falar de Jesus. Então o centurião naquele momento, irmão, ele tinha todo tipo de armas para que ele pudesse usar. Ele tinha a ciência de Roma, ele tinha os médicos de Roma, ele podia chamar, levar aquele servo para ser cuidado, mas não. Ele reconheceu a sua necessidade de levar diretamente para aquele que realmente podia te ajudar. Pense comigo, né? Talvez a gente olhe para o texto sagrado, a gente esquece que existe um longo espaço de tempo para os dias de hoje, para aquele dia, para aquele tempo. Então existe um espaço muito longo da cultura que nós temos hoje para aquele tempo, irmão. A Roma, para não ter problema com os judeus, falou assim: não, pode seguir o Deus de vocês, pode fazer o que vocês têm que fazer da sua religiosidade, porque a gente não vai impedir. Mas nós temos a nossa forma de adorar, nós temos os nossos deuses. Então aquele homem, ele tinha, irmão, ferramentas para poder usar. E também ele tinha autoridade, Mota, para poder usar. Ele podia muito bem, como capitão, dar uma ordem aos seus soldados ali, falou assim: pega esse homem, sai daqui, leva ele para fora, para ser cuidado, não me serve mais. Mas quando nós olhamos a esse texto, irmão, aquele homem foi até Jesus. Aquele homem foi até Jesus. Um homem que tinha autoridade. Um soldado romano. Sabe o que era um soldado romano? Deixa um judeu chegar perto dele, que ele metia a mão e falava assim: rapaz, me respeita. Quem já assistiu aí os filmes antigos, que tinham soldados romanos e tinha o povo judeu e tal, eles eram respeitadíssimos. Mas aquele homem sabia que o milagre não estava na Roma. Aquele homem sabia que o milagre dele não estava na tecnologia. Aquele homem sabia que o milagre dele não estava nas mãos dos médicos, da medicina. Aquele homem, ele sabia que o milagre que precisava não estava na mão de nenhum inteligente ou intelectual romano daquela época, mas ele entendeu que o milagre estava em Jesus. Quando nós olhamos a esse texto, irmão, e nós fomos ler, por exemplo, lá em Hebreus, capítulo de número 4, no versículo de número 16, nós vamos ver que o autor aos Hebreus vai dizer assim, cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
Quando nós olhamos para esse texto e quando nós olhamos para a vida do centurião, irmão, ele está nos incentivando a aproximar de Jesus com confiança. Então a fé que nos leva a Jesus, a fé verdadeira que nos leva a buscar a ajuda de Deus em tempos de necessidade, sabendo que Ele sempre vai nos acolher com graça, é quando nós chegamos a Jesus com confiança. Eu não estou dizendo para você, meu irmão, que as ferramentas de hoje em dia são ineficazes, não. Deus levantou médicos, Deus levantou terapeutas, Deus levantou homens aí com muita inteligência. Só que o problema da nossa geração, irmãos, é que a fé está ficando em último lugar. Ou quando nós buscamos ao Senhor, nós se aproximamos diante do trono da graça, porque todos nós estamos próximos do trono da graça, nós estamos próximo de Cristo Jesus. Na verdade, o Espírito Santo habita em nós, mas nós não chegamos próximo com confiança. Nós sempre chegando com desconfiança. Eu preciso de um milagre, mas será que eu vou ser curado? A minha família precisa de um milagre, mas será que a minha família vai ser alcançada? Eu preciso de uma porta aberta, mas será que Deus pode me ajudar? Sabe, esse é o problema da nossa geração. Nós viemos à casa de Deus, nós damos glória a Deus, nós buscamos a Deus, nós oramos a Deus, mas por muitas das vezes nós não oramos o suficiente. Quando estava meditando, veio algo na minha mente, eu creio que foi o Espírito Santo de Deus me ensinando. Mas quando nós pegamos um telefone celular, nós pegamos para fazer uma ligação, amém? Quando você liga para uma pessoa, você precisa falar diretamente com uma pessoa. Essa pessoa, ela tem um número, amém? Cada um aqui tem um número de telefone diferente. O meu número de telefone não é o mesmo do pastor Robson. Se você ligar para o pastor Robson com o meu número, você vai falar comigo. Você não vai conseguir falar com ele. A oração é o telefone. É quando nós se colocamos em oração, nós se colocamos em prontidão na frente de um telefone. Mas pastor, qual que é então o número que fala com Deus de milagre? É a fé com confiança. Está entendendo? Para que Deus ele venha ouvir e te atender, a palavra de Deus em Hebreu está dizendo assim: você precisa chegar diante do trono da graça com confiança. Eu vou dizer algo para vocês, meu irmão. Se vocês precisam de um milagre, chega diante de Deus declarando: Senhor, eu creio que o Senhor pode, que o Senhor vai fazer, o meu milagre já chegou, a minha cura já chegou, a restauração já chegou, a minha bênção já chegou, a porta que eu preciso já chegou. Declare a sua vitória, declare a sua bênção. Aquele homem chegou diante de Jesus confiante, porque ele sabia que podia ajudar. Irmão, o negócio não é a quantidade de tempo de oração. O problema não é quanto tempo que tu ora, mas é quanto tempo que Deus te ouve. O segredo, meu irmão, é a gente conseguir chegar diante de Deus e Deus olhar para nós e falar assim: nossa, que fé é essa? Você precisa decretar a vitória. Irmão, a gente precisa aprender algo muito importante. Em vez de a gente ficar decretando maldição, decretando derrota, saindo da nossa boca palavras que não nos edificam, começa a mudar a sua mentalidade. E não deixe que a situação mude a sua adoração. Não deixe que a situação, meu irmão, mude a sua oração. Mas independente da situação que você estiver passando, que a sua boca declare vitória, bênçãos, cura, maravilhas na sua vida. Nós precisamos entender, meu irmão, que chegar com confiança diante da graça de Deus, meu irmão, é incentivar que a sua vitória chegue mais rápido. Porque Deus ele vai te ajudar. Deus ajuda todos. Não existe filhos prediletos, mas existe filhos íntimos de Deus. E quando nós olhamos para um texto como esse, nós falamos assim: mas pastor, aquele centurião não era um filho de Abraão. Aquele centurião, ele era de outro povo. Ele não fazia parte. Para aquela mulher lá, Jesus falou assim: eu não posso dar pão, que é dos filhos, para os cachorrinhos. Mas Jesus olhou para esse centurião de forma diferente.
Jesus olhou para esse centurião aqui que eu fiquei impressionado. Por quê? Porque quando o centurião chega aqui, a gente vai aprender no versículo de número 6, do capítulo de número 8, é o seguinte: que quando o centurião chega diante de Jesus, ele não chega para pedir bênção para si. O centurião não queria uma bênção para sua família. E isso aqui é a primeira coisa que eu quero ensinar para você. Pastor, qual que é a fé que se aproxima de Jesus? É uma fé intercessora. Por que eu gosto muito de investir em intercessão? Porque é assim que nós somos mais abençoados, quando nós pedimos mais para os outros do que para a gente. Quando aquele homem chega até Jesus, irmão, ele não buscou ajuda para si, mas ele buscou ajuda para quem? Para quem que estava buscando ajuda? Para quem? Para o servo. Então era um gesto completamente notável, Mota, de um homem que tinha uma compaixão por alguém. Cara, talvez nós olhando para esse centurião, ele poderia estar no lugar de muita gente, não é? Entende? Ele estava preocupado, na verdade, com o bem-estar de outra pessoa, irmão. E isso nos ensina que em nossa jornada de fé devemos orar e buscar o bem daqueles que estão ao nosso redor. A pergunta é: quantas e quantas vezes você já orou por alguém que não seja você? Quanto tempo que você gasta, meu irmão, em suas orações, quando é para a sua família, para o seu bem-estar, para você mesmo? E quanto tempo você gasta quando é para o teu irmão? E eu vou mais longe ainda. A fé que se aproxima de Jesus é uma oração intercessora, e principalmente quando é uma oração intercessora por alguém que lhe causa mal, por alguém que um dia te magoou, por alguém que um dia te feriu, por alguém que um dia, meu irmão, deixou um trauma na sua vida. Sim, é por aquela pessoa, meu irmão, que você está pensando nesse momento. Aquela pessoa que você talvez está com tanto trauma dela, tanta mágoa dela, que não conseguiu perdoar ainda. Uma fé intercessora, meu irmão, vai revelar você para Deus como alguém que está disposto a morrer por alguém. Quando nós olhamos para o centurião, irmãos, isso é impressionante. Impressionante é que a gente precisa ter a nossa fé intercessora. Quando nós colocamos aqui a sexta-feira da oração, irmão, a minha intenção não era fazer a sexta-feira para Deus derramar o milagre da nossa vida. Não, é para que essa igreja cresça sendo uma igreja intercessora em favor de outras igrejas. Porque nós entendemos, meu irmão, que a bênção, ela começa quando você pensa no próximo e não a si mesmo. O Evangelho de Cristo nos ensina isso. O Evangelho de Cristo nunca é sobre você. Nunca é sobre você ser abençoado, mas é você ser salvo para que através de você salve outras pessoas também. O Evangelho de Cristo, irmão, é simples. O problema é que existem muitas igrejas e muitos líderes, meu irmão, gananciosos ao ponto de ensinar a tua igreja que você tem que buscar para você mesmo e que os outros se lasquem. Se você está bem, não interessa o meu irmão. Se você está legal, esquece, o fulano está passando por dificuldade. Se você foi curado emocionalmente, pronto, acabou. Agora estou nem aí para todo mundo. Não é assim? Quem já ouviu aquele hino? Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Hã? Quem já? Muita gente, irmão. E nós já cantou esse hino. E nós cantava com triunfalismo. Na minha prova ninguém me ajudou. Agora vai ver lá no palco. Lá vou falar tchau para vocês. Deus te ajudou para você te ajudar. Deus te alcançou para você alcançar. Deus te salvou para através da sua vida salvar vidas também. Então se prepare, porque se você recebeu alguma coisa de Deus, Deus vai requerer de você. A palavra de Deus diz que a quem é muito dado é muito. Então se você foi muito perdoado, perdoa. Se você foi muito abençoado, abençoe. Pastor, eu sou muito abençoado. Quantas pessoas que você está abençoando? A igreja que tu serve está sendo abençoada pela bênção que você recebeu? Não, pastor, eu só quero receber. Quem queria receber foi expulso do céu. Entenda uma coisa, meu irmão. A fé que se aproxima de Jesus é uma fé intercessora. Tem algo que Tiago fala muito interessante.
nós não recebemos de Deus através das nossas orações, porque a gente não sabe pedir. Quando Tiago nos ensina dessa forma, ele está dizendo assim: olha, você não sabe pedir. E se você for ler o texto de Tiago, ele vai dizer assim: porque vocês pedem coisas para que vocês venham gastar consigo próprio. Vocês querem coisas maravilhosas, você quer um carro importado, você quer uma casa, você quer. Tiago está declarando isso: vocês não sabem pedir. Irmão, vou falar uma coisa para vocês: o segredo da tua vitória e da tua prosperidade é quando você dá e não quando recebe. A palavra de Deus nos ensina que dar é melhor do que receber. E quanto mais você intercede por alguém, a palavra de Deus diz que através da sua fonte de intercessão, existe um intercessor que intercede por você. Sabe quem que é? Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Quando você se coloca em posição de intercessor, quem ora por você com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo de Deus. E as coisas acontecem na sua vida, é automático, porque Deus sabe o que você quer, o que você precisa para ser vencedor. Então vamos mudar, irmão. Tem gente que fica 40 anos no mesmo lugar, assim como aquele povo no deserto. Por quê? Porque tudo que eles queriam era para eles mesmos. Então repete comigo: a fé que se aproxima de Jesus é uma fé intercessora. Vamos ler lá em Tiago capítulo 5, versículo 16. Vamos lá. Irmão, hoje Deus vai derramar da sua graça nessa noite. Você vai sair daqui, meu irmão, como missionário de Cristo. Amém? Vamos lá? Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que serdes curados. A súplica, ou a oração, ou a intercessão de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Irmão, nós devemos orar uns pelos outros, confiando que nossas intercessões podem trazer curas e mudanças significativas na vida daqueles em que nós oramos. Ore por alguém, irmão. Ore por alguém. Eu não quero que você ore para os irmãos lá da África. Eu não quero que você ore para os irmãos, meu irmão, que estão lá morrendo pelo Evangelho. Se você quer fazer uma oração intercessora, começa orando dentro da tua casa. Ore pelo teu pai que não foi liberto, pela tua mãe que não foi liberta, pelo teu irmão que não foi liberto. Começa a interceder por ele, começa a buscar pela vida dele. Pastor, mas tanto tempo que eu oro para aquele homem. Não interessa, o importante não é como ele vai começar, mas é aonde ele vai terminar. Se a sua oração alcançar o coração dessa pessoa, mesmo que seja no tempo da morte, e ele aceitar Jesus, é uma alma para a sua coroa. Entenda uma coisa, meu irmão: nunca deixe de interceder por alguém. Nunca deixe de orar por alguém. Ore por todas as pessoas, meu irmão. Ore. Quando Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim, ó: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. É um mandamento. Você precisa orar, interceder, dobrar o seu joelho. Pastor, eu não consigo orar uma hora. Ora por você, pelo seu irmão, pelo seu pai, pela família, por todo mundo. Você vai ver, vai ficar o dia inteiro orando, ainda vai faltar gente para você orar. Ora, irmão. Quer aprender a orar, pastor? Quer aprender a orar uma hora? É porque a gente só aprendeu a orar para a gente. Os maiores avivalistas que tem, meu irmão, que você conhece aí, que os grandes pregadores falam dos seus nomes, das suas frases que foram eternizadas. John Wesley, tem hoje pessoas aí, Billy Graham. Esses homens tinham uma vida de oração. Eles não oravam por eles. Jesus não orava por ele. E nós, irmão, pelo amor de Deus, Deus sabe o que você precisa. Fala assim: Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe, vai chegar, irmão. Você crê nisso? Glória a Deus. Amém. Irmãos, outro detalhe interessante na história do centurião. Irmão, quando ele chega até Jesus, cara, eu fico pensando, aquele homem, ele desceu, David,
Ele desceu, porque a posição que ele estava, a posição que ele era, aquele cara com certeza ele estava com todo o seu armamento, com toda a sua armadura romana. Aonde aquele homem passava dava medo, irmão, porque era ele passando e um monte de soldado armado do lado dele. Quem chegasse perto do centurião, meu irmão, morria, porque os caras protegiam, os caras não deixavam que o seu líder fosse atacado. Os 100 homens morriam primeiro, mas não deixavam o seu capitão morrer. Mas aquele homem, ele chega diante de Jesus, ele se prostra diante de Jesus, ele pede a intervenção de Jesus, de um judeu, de um homem que estava sendo escorraçado pela sua religião não, porque Jesus não era religioso, mas pelos religiosos. Os próprios religiosos, sacerdotes e homens daquela época perseguiam Jesus, mas aquele centurião, meu irmão, ele se prostrou diante daquele homem. Repete comigo, a segunda coisa que nós aprendemos com o centurião, que uma fé que se aproxima de Jesus é uma fé humilde. É uma fé humilde. Aquele homem, ele poderia mandar alguém, poderia ir lá mandar prender Jesus, pega Jesus e traga aqui. Mas o centurião, ele demonstrou uma profunda humildade, principalmente a declarar que ele não era digno. Olha só, sabe, é como se fosse, vamos colocar aqui, é como se fosse o presidente dos Estados Unidos chegar em você e falar assim: cara, eu preciso que você ore pelo filho meu. E você fala assim: eu vou lá orar por ele. E o presidente dos Estados Unidos fala assim: não, eu não sou digno de receber você na minha casa. Aquele centurião falou para Jesus: olha, Jesus, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Sabe? Então assim, ele reconheceu a sua posição diante de Cristo. Aprenda uma coisa, irmão, diante de Cristo a gente não tem posição. Aprenda isso. Não interessa, meu irmão, se aqui tem um milionário, ou se tem alguém que mora na rua e está nesse lugar. Diante de Jesus, todos nós somos iguais. Está entendendo? Aquele homem, ele poderia muito bem, eu falo para você, Jesus, olha, como soldado romano, a autoridade aqui que o Senhor vai lá, já que você está fazendo milagre, vai na minha casa. Mas aquele centurião, ele falou assim: eu não sou digno, Jesus, de receber o Senhor na minha casa. Quando ele falou dessa forma, ele também acreditou que a palavra de Jesus era suficiente para realizar o milagre, porque a sua humildade, ele era o reflexo da sua grande fé. Então eu vou dizer uma coisa para você, aprenda isso aqui: Jesus, ele não vai te abençoar só porque você fica gritando querendo. Quem lembra a história de Marta e Maria? Quando morre, né, o seu irmão, né? A palavra de Deus diz que Jesus volta depois de 4 dias. E a palavra de Deus vai dizer assim, que Marta chegou: Jesus, se eu tivesse chegado aqui, Jesus, um pouco mais cedo, ele não teria morrido. Aí Jesus falou para Marta: Marta, ele vai ressuscitar. Eu sei, Jesus, eu aprendi isso lá na escolinha de teologia, que nos últimos dias nós vamos ressuscitar. Mas a palavra de Deus vai dizer que quando Marta foi embora, ela chamou Maria: vai lá que Jesus quer falar com você também. Deixa ele também pegar Maria. Mas a Maria chegou diferente. A Bíblia diz que Maria chegou e o adorou. E disse: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus falou assim: me leva até ele. Sabe, Jesus, ele conhece o nosso coração. Quando Jesus olha para o coração daquele homem, o engraçado é que quando Pedro escreve a sua primeira carta, capítulo número 5, versículo 6, Pedro diz assim: olha, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo ele vos exalte. Irmãos, não adianta a gente chegar diante de Jesus, pedir uma coisa achando que nós somos
pessoas que Ele é obrigado a nos dar algo. Sabe, aquele sentimento de pertencimento, de merecimento. Não, meu irmão, nós estamos aqui não é porque nós merecemos. Existem pessoas lá fora que merecem aquilo que você acha que merece. Nós precisamos entender, meu irmão, que todos nós fomos alcançados pela graça e misericórdia de Deus. A misericórdia do Senhor é que nos abençoa, a graça de Deus que nos abençoa. E aquele centurião, meu irmão, ele chegou diante de Jesus, ele adorou, não interessava se ele era um soldado, um capitão, se era um general, mas ele estava na frente daquele que podia tudo, daquele que pode tudo. Ele estava na frente de Jesus, e para ele assim, eu diante de Jesus não sou nada. Quando nós se chegarmos à presença de Jesus, meu irmão, entenda uma coisa: Deus, Ele não vai encher gente que já está cheia. Deus sempre vai encher alguém que está vazio. Se encher do Espírito Santo de Deus, meu irmão, é só para quem esteve vazio um dia. Mas tem gente que está cheio de si, como se Deus fosse obrigado a fazer alguma coisa. Deus não é obrigado a fazer nada por você. O problema de muita geração, meu irmão, da igreja de Cristo Jesus, que tem muitas pessoas frustradas, é que fez campanha de 30 dias, dizendo: Deus vai ser obrigado a me abençoar, porque eu estou na campanha de 30 dias. Faz campanha de 40 dias, Deus é obrigado a me abençoar, porque eu estou na campanha de 40 dias. Meu irmão, você pode fazer de 50, de 60, se Deus dizer não, é não, e pronto, acabou. Não adianta. O evangelho de Cristo é simples, é Deus quem manda e pronto, acabou. O governo de Deus é sobre a nossa vida. Aquilo que Deus tem para você é para você e não é para outro. O inimigo não vai tomar, meu irmão. Mas a palavra de Deus diz: nós precisamos ser humildes, se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus. Se humilhe, irmão. Chega diante de Deus reconhecendo quem você é. Ele falou para Jesus: eu não sou digno, e você é. O centurião falou: Kelly, eu não sou digno, e nós somos. Não. Quem conhece o meu passado sabe. E se você olhar para o seu também, você vai entender. Ninguém aqui é digno. Mas a Bíblia diz que Ele desceu do céu por amar o mundo inteiro. Deus, Ele liberou seu Filho. Vai dizer: vai lá e morre por aqueles homens. João diz na sua carta que nós amamos ele porque Ele nos amou primeiro. Você está aqui porque existe um amor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história. Quando nós chegarmos diante de Deus com esse pensamento, os milagres de Deus vai chegar até nós. Viver milagres é viver uma fé humilde, porque a verdadeira fé, meu irmão, nos chama à humildade. Irmão, então nós devemos nos humilhar diante de Deus, reconhecendo que Ele é soberano, que dependemos inteiramente dEle para tudo em nossas vidas. Você depende de Deus para tudo? Deus é suficiente para você, Jesus é suficiente para você. Então declara: Pai, eu não sou digno, Senhor, mas eu te dou graças por ser um Deus tão fiel na minha vida. Glória a Deus. Deus é suficiente. Irmãos, Deus é suficiente. A humildade, irmão. Que você seja a mesma pessoa quando Deus te colocar lá naquela posição de autoridade. Eu sempre oro para Deus: Senhor, pelo amor de Deus. Esses dias eu estava na reunião com os irmãos aqui. Eu falei assim: irmão, se eu perder a visão, me dê uma rasteira. Mas nós precisamos ser a mesma pessoa, irmão, que um dia Cristo nos resgatou. Ser a mesma pessoa. Quando nós olhamos em Isaías capítulo 66, versículo 2, diz assim: porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para este olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Deus tem olhos para corações humildes. Deus tem olhos para pessoas que chegam diante de Deus com humildade. Deus está te vendo agora. Deus está nos observando agora. Deus tem olhos para aquele que ama a palavra de Deus, para aquele que treme diante a palavra do Senhor. Deus tem olhos para essas pessoas. Então que o seu nariz empinado se quebre, que o seu orgulho caia por terra. Somos iguais.
Você tem coragem de dizer para o teu irmão: você é igual a mim. Tem coragem de dizer para o teu irmão: você é igual a mim. Eu não sou melhor do que você. Oh Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, ó Pai. O Evangelho tem que ser pregado. Oh, aleluia. Sabe, outra coisa importante, algo importante, a fé que se aproxima de Jesus. Quando você olhar para esse texto, você vai ver que o centurião, ele tinha uma compreensão profunda do que era a autoridade. Repete comigo: autoridade. Porque ele tinha o reconhecimento profundo do que era autoridade. Porque ele falou para Jesus: porque assim como o Senhor é um homem de autoridade, eu sou também, Jesus. Eu tenho um homem sobre a minha autoridade, que se eu disser para ele assim: olha, vai lá, eles vão, vem aqui, eles vêm. Ele reconhece, irmão, ele tem uma compreensão profunda de autoridade, porque ele exercia o poder sobre os seus discípulos, sobre os seus soldados. O engraçado é que esse homem, irmãos, mesmo sendo um romano, presta atenção aqui, mesmo sendo um romano, centurião, ele sabia o princípio de autoridade. Repete comigo: princípio de autoridade transmitem uma vida de milagre. Aquele centurião, ele teve ele sabia, ele reconheceu o princípio da autoridade. Um dia, aquele centurião era um soldado. Ele tinha um centurião acima dele. E aonde que esse centurião falava para ele ir, ele ia. Aonde ele falava para ele vir, ele ficava. Se falava para ele ficar quieto, ele ficava quieto. Se falava para ele ir lá, ele ia. Se falava para voltar, ele voltava. Até quando ele se tornou um homem de autoridade, ele tinha um princípio. Ele foi reconhecido. Chegou em um lugar de posição. Entenda uma coisa: isso aqui serve até para liderança. Isso serve até para quem é líder. Preste bem atenção: o seu poder de autoridade, a sua posição de autoridade nunca vai ser maior do que a posição de Jesus Cristo. Aquele homem, ele reconheceu, e da mesma forma que ele vivia um princípio de autoridade, ele era um homem obediente, ele era um homem fiel, ele era um homem que estava ali para servir. Ele reconheceu também que Jesus possuía uma autoridade ainda maior. Ele falou: se esse homem é o Filho de Deus, então ele tem autoridade sobre mim. Sabe qual que é a maior dificuldade de muita gente, meu irmão? Reconhecer Deus como Pai, reconhecer Jesus como autoridade, é porque nunca exerceu o princípio de autoridade. E nós temos uma geração, meu irmão, de filhos desobedientes, filhos que não obedecem o pai, filhos que não obedecem aos mandos do seu pai, crescem dessa forma. O seu pai não tem como mais controlar, são pessoas incontroláveis. Quando nós olhamos para o nosso mundo de hoje, o mundo do crime, quando nós olhamos para esses homens que matam, roubam e vão presos, esses homens não respeitam a autoridade, porque nunca viveram o princípio de autoridade. E quando nós vemos para esse texto aqui, esse homem, com toda a autoridade que tinha, ele falou: eu não sou maior do que ele. Isso é para você que é pai, para você que é empresário, para você que é líder. Meu irmão, você não é maior do que Jesus. Vai ter coisas que Jesus vai permitir acontecer, meu irmão, que vai passar por cima da sua autoridade. E eu aprendi isso, porque mesmo na posição de pastor, eu não sou dono da igreja. Eu, como pastor, meu irmão, eu não sou dono do corpo de Cristo. Tem coisas que a gente não quer, mas Deus diz assim: eu que quis, é eu que faço. Você está entendendo? Quem está entendendo aqui? Irmãos, aquele homem, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Eu quero que você repita comigo: a fé que se aproxima de Jesus é a fé que reconhece a autoridade de Jesus. Ele reconheceu que Jesus possuía uma autoridade ainda maior, uma autoridade divina. Ele acreditava, meu irmão, que Jesus não precisava estar fisicamente presente para curar. Olha a fé daquele homem.
mas que a sua palavra era suficiente, Deus. Cara, o que esse centurião está nos ensinando? Olha o que esse centurião está nos ensinando aqui. Que uma fé que se aproxima de Jesus é quando a gente reconhece a autoridade de Cristo, reconhece a autoridade da sua palavra. Entenda uma coisa, irmão, repete comigo: a palavra de Jesus tem poder. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 10 diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. A autoridade de Jesus está acima de todas as coisas, tanto no céu como na terra, irmão. Nós devemos confiar também, como aquele centurião, que o seu nome há poder para curar, para transformar e para realizar milagres em nossa vida. Jesus liberou a palavra quando o centurião reconheceu que a palavra de Jesus era maior. Entenda uma coisa, meu irmão, Jesus ele está te ensinando que precisa acreditar nele, reconhecer a sua autoridade na sua vida. Você precisa estar debaixo da autoridade de Jesus. Preste bem atenção, pastor. Eu não estou vivendo uma vida de milagres, mas para viver uma vida de milagres, primeiro reconheça a autoridade de Jesus. Espera aí, pastor, eu não estou entendendo. Estou dizendo para você uma coisa: existe uma palavra que nos traz salvação, que nós precisamos reconhecer Jesus como nosso suficiente e Salvador. É aquele que reconhece Jesus como seu suficiente e Salvador, está sobre a autoridade dele. Primeiro reconheça a autoridade de Jesus. Não tem como viver uma vida de milagre, não tem como se aproximar de Jesus, não tem como ter uma vida sobrenatural se você não reconhecer a autoridade de Jesus. Posição não revela bênção. Preste bem atenção. Nem tudo, meu irmão, que reluz é ouro. E nem tudo que está dando certo quer dizer que Deus está no negócio. Porque da mesma forma que existem ricos crentes, existem ricos ímpios. Da mesma forma que existem milionários crentes, existem milionários que servem ao diabo. Esse é o problema. Pastor, mas eu tenho fé. Eu aprendi com o Carlito Paz, né? É Carlito Paz. Ele falou assim: irmão, todo mundo tem fé. Só depende do quê? Ou no quê? Todos têm fé. Até aquele que diz que não tem fé. O pastor falando lá, eu achei interessante isso. Ele falou assim: todo aquele que diz que não tem fé, ele tem fé. Porque ele sabe que ele vai acordar amanhã. Então ele tem fé que vai acordar amanhã. Ele tem fé que vai trabalhar. Todo aquele que fala que não tem fé, mas só não tem fé no lugar certo. Está doendo ainda? É porque tem muita gente, irmão, que tem fé no seu trabalho. Tem muita gente que tem fé em mamon, no dinheiro, nas riquezas. Tem muita gente, irmão, que tem fé em tanta coisa, no seu marido, nos seus filhos, na sua esposa, mas não tem fé em Jesus. Não tem fé em Jesus. Então estar debaixo da autoridade de Jesus é ter fé na sua palavra. Ele falou, acabou e pronto. Estar debaixo da autoridade de Jesus é entender que é Ele que manda na sua vida. Está entendendo, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o próprio Jesus falou lá em Mateus capítulo número 28, versículo 18. Entenda uma coisa, irmão. Jesus, ele era um cara impressionante. Quando ele estava aqui na terra, ele nunca negou ser filho. Ele sempre se manteve na sua posição. Mas ele tinha uma preocupação, que tudo que tinha que acontecer tinha que estar na hora certa. Não é assim que Jesus falava? Quando Maria chegou, nós lembramos da última pregação, do milagres, lá do casamento de Caná da Galileia. Maria chegou, Jesus, acabou o vinho. Não vai me chegar da hora, mulher, que eu tenho contigo. Mas Jesus, ele não falou, eu não consigo.
Mas Jesus não falou assim: eu não dou conta. Se você for ler o texto de Mateus capítulo 28, 18, a palavra de Deus vai dizer assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus tem poder em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Se você crê, meu irmão, e orar a esse Deus e clamar por ajuda, devemos fazer isso com convicção, porque Ele tem poder sobre tudo. Sobre tudo. Reconheça a autoridade de Jesus. Pastor, eu me afastei dessa autoridade de Jesus. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. Irmão, cuidado. A palavra de Deus diz que um cego que guia outro cego, ambos caem no mesmo buraco. Nem tudo na vida é para sempre. Nós vivemos de estações em nossas vidas. Tem dia que você está bem, mas vai chegar o dia mau. E a pergunta é: de que baixo de autoridade que você está? Jesus é a autoridade que você precisa. Glória a Deus. Outro ponto importante para a gente terminar. Isso foi o que me impactou, porque se você for ler no texto, no versículo 10, você que está com a sua Bíblia aberta aí, você vai ver que, cara, ao contrário daquela mulher cirofenícia, que Jesus falou assim: não vou dar os pães dos filhos para os cachorrinhos. Mas aqui no texto vai dizer, Léo, versículo 10, que Jesus maravilhou-se. Sabe, bem lentinho, tá? Que Jesus maravilhou-se. Você está no versículo 10 aí, você vai ver. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se. Cara, olha, a fé do centurião ele foi tão grande, que Jesus ele se maravilhou. E se você for procurar no Evangelho, eu quero que depois você traz para mim algum texto nos Evangelhos que Jesus sendo maravilhado, irmão. Não existe. Mas com aquele centurião, Jesus ficou maravilhado, porque ele admira a fé de alguém que não fazia parte do povo escolhido de Deus. A fé do centurião era pura, inabalável e sem dúvidas. Repete comigo assim: a fé que me aproxima de Jesus. Mais forte: a fé que me aproxima de Jesus é a fé que maravilha Jesus. É aquela que toca. Sabe? Hebreus capítulo 11, eu acho que é Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável. É o quê? No 3. 1, 2, 3. É indispensável crer. Crer que Ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Sabe, nessa noite eu quero dizer para você que Deus ele vai recompensar a sua consagração, que Deus vai recompensar a sua oração, que Deus ele vai recompensar a sua vida piedosa. Deus ele vai recompensar a tua fé, porque Deus sabe que mesmo no meio dos problemas e das lutas que a gente passa, a gente ainda crê, a gente ainda confia,
Sabe, é Deus falando para alguma pessoa aqui, que essa dor que você está passando, Deus vê. Mas Deus também está vendo o seu coração, quanto você confia nele. Irmãos, a nossa fé, ela agrada a Deus quando confiamos nele de forma plena. Então eu quero dizer algo para você, meu irmão, nessa noite. Você vai ver o seu milagre acontecer. E nós estamos ensinando você aqui alguns princípios, irmão, para você romper em fé. Não são, irmãos, estratégias de crescimento. Não são estratégias, meu irmão, de uma vida feliz, 7 passos, não. Nós estamos ensinando o Evangelho. Nós estamos expondo a palavra de Deus para você. A palavra de Deus diz: creia em seus profetas, e você será próspero e abençoado. Profeta não é somente aquele que revela nome, irmão. Profeta é aquele que declara Jesus. Que nunca o Senhor deixe mudar o meu coração, irmão, mas eu sempre vou querer pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é para a salvação das pessoas. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Quando nós lemos o versículo 13, o que aconteceu? O versículo 13 de Mateus capítulo 8, Jesus diz assim: olha, vai para tua casa, centurião. Vai para tua casa, porque da maneira que você crê, maneira que você creste, assim vai acontecer. Existe uma palavra que está sendo liberada aqui, irmão. Existe uma palavra que está sendo liberada aqui, não é minha, mas é a de Jesus. Porque a última coisa, irmão, que nos faz aproximar de Jesus, repete comigo, a fé que se aproxima de Jesus, ela tem resultado. Existe uma recompensa da fé. Irmão, em Marcos capítulo 11, 24 diz assim: por isso vos digo, que tudo o que pedires, orando, crendo, o recebereis. Nessa noite aqui, para você que está ligado na palavra, eu quero dizer algo para você. Você vai orar ao Senhor, porque quando você chegar na tua casa, você vai ver um milagre acontecido. Eu não estou dizendo que o milagre vai acontecer, eu estou dizendo que o milagre já aconteceu. A fé não é o quanto você grita, irmão, a fé é o quanto você crer. Deus, Ele pode estar curando agora nesse momento pessoas. Deus pode estar tocando em feridas agora, enquanto nós pregamos a palavra de Deus. Enquanto nós estamos aqui, Deus pode estar visitando a tua casa, os teus filhos. Deus pode estar visitando a tua família, os teus pais, a tua mãe. Deus, Ele pode estar visitando, irmão, qualquer pessoa enquanto você estiver aqui. A fé que move o coração de Deus está dentro dessas linhas, meu irmão. Você precisa crer. Você precisa acreditar, porque a fé é o elemento que nos conecta com Deus. E hoje milagres vão acontecer. Vamos fazer algo profético aqui. O Espírito Santo de Deus está mandando. Vem aqui na frente todo mundo. Vem aqui na frente. Vamos exercitar a tua fé nessa noite. Pode chegar aqui perto do altar.
Chega aqui perto do altar, chega perto do altar. A palavra de Deus diz que Ana, para buscar o teu milagre, ela se ajoelhou diante da presença do Senhor no templo de Deus. E ela começou a buscar a Deus. Irmãos, eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que sua família precisa. Eu não sei se existe alguém na sua casa que precisa de um milagre. Mas nessa noite você vai fechar os teus olhos, porque existe uma palavra profética aqui. Quando acabar esse culto, você vai chegar na tua casa, e da forma que você creu, assim você vai receber. Feche os teus olhos. As intercessoras se posiciona aqui na frente. Vem aqui na frente, vamos orar por todo mundo. Rababassou. Sim, Jesus. Libera nessa noite agora, Pai. Nesse momento, em nome santo do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome santo do Senhor. Pode vir aqui na frente da intercessora. Pode começar a orar pelo povo. Em nome santo do Senhor. Pode orar por cada um. Senhor Deus, aqui tem pessoas, ó Pai querido Deus Santo, que precisam, Senhor Deus do céu, de uma intervenção divina nesse momento. Pai querido Deus, nós reconhecemos, ó Pai, que a Tua palavra tem poder. Que a Tua palavra tem poder, ó Pai querido Deus Santo. Senhor Deus do céu, recebe agora diante de Ti as orações, as petições do Teu povo, ó Pai, dessa menina, desse jovem que está se derramando diante da Tua presença. Eles precisam de um milagre, ó Pai. Eles chegaram diante de Ti, Jesus. Oh Jesus, no Teu nome há poder, no Teu nome há poder. E venha derramar cura nesse lugar, restauração nesse lugar. Espírito Santo de Deus, venha encher esse homem novamente, venha encher essa mulher novamente agora, no nome santo de Jesus. Aqueles que estão nos assistindo, ó Pai querido Deus Santo, visita o lar agora, visita a casa agora, Pai querido Deus Santo, e derrama do Teu milagre, em nome santo do Senhor Jesus. Já tem um caminho aberto pelas águas. Espírito de fé, ó Pai, vem descer sobre nós nessa noite. Que uma bênção nesse lugar, ó Pai, venha descer nessa noite, em nome santo do Senhor, em nome de Jesus, sobre vidas, Pai. Toca nesse homem, toca nessa mulher, toca, Pai querido Deus Santo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando, vai reconhecendo. Você aprendeu aqui, você aprendeu. O milagre vai chegar. Em nome santo do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido Deus, dá força para essa mulher. Dá força para esse homem. Dá força para esse homem. Ela quer voltar para o Senhor, ó Pai. Ela quer voltar para o Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, vai repreendendo agora todo espírito do medo, todo espírito de preocupação, ansiedade, agora vai caindo por terra. Depressão, vai caindo por terra. Milagre na família, em nome do Senhor. Restauração, ó Pai. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Tu és creio que é tudo para mim. Chegue com confiança. Declare a sua bênção. Declare a sua vitória. Declare portas abertas sobre a sua vida. Você não vai ser mais escravo das dívidas, não. Você não vai ser mais escravo das dívidas, não. Declare uma porta aberta agora. Em nome de Jesus.
todos o mal, todo tipo de demônio, ó Pai, que tem se levantado contra essa casa, contra essa família agora, caia por terra, porque Jesus chegou na casa, Jesus chegou nessa vida, Jesus chegou nesse propósito, em nome santo do Senhor, ó Pai. Apresente a sua casa, Senhor, visita este homem, ó Pai, querido Deus Santo, visita essa mulher, ó Pai, querido Deus, Senhor Deus do céu, tem gente que está buscando aqui pela sua família, Senhor, ó Pai, querido Deus Santo, tem gente que está orando pela sua família, Pai, visita agora, Senhor Deus do céu, famílias aqui, liberta esse homem, essa mulher dos vícios, liberta esse homem, essa mulher das drogas, liberta esse homem, essa mulher da bebida, da prostituição. Jesus, faça o teu milagre, ó Pai, querido Deus Santo, faça o teu milagre, ó Pai, em nome santo do Senhor. Enche esse homem, enche essa mulher agora, em nome de Jesus, Pai. Nós liberamos essa noite, ó Pai, uma unção sobre esse lugar, uma unção sobre vidas aqui nessa noite, uma unção sobre essa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, que as tuas mãos venham passar nesse lugar, que as tuas mãos curadoras, Pai, venha passar nesse lugar em nome santo do Senhor, venha destravar, Senhor Jesus Cristo, agora, em nome santo do Senhor, ó Pai, derramando sobre Deus unção, graça, misericórdia, em nome santo do Senhor, ó Pai, querido Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, visita, Pai, querido Deus Santo, visita os casais aqui nessa noite, em nome santo do Senhor, ó Pai, visita os casais aqui nessa noite, em nome santo do Senhor, ó Pai, vai visitando agora, Pai, querido Deus, visita esse jovem, essa jovem, Senhor Deus, que tem tantos sonhos, em nome santo do Senhor, que tem sonhos, ó Pai, mas que Satanás está tentando roubar, destruir. Impossível para nada é impossível e nada é impossível para ti, que tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Pegandarabasebe ande candarai. Ureba passou e ande candarabasebe. Romassou e ande candarabas. O Senhor quer falar nessa noite. Quem crê que Jesus é a vida? Quem crê que para Deus não há nada impossível? Meu filho, o diabo não tem poder de destruir a sua vida. Ele não tem poder, porque Deus tem um projeto na sua vida. E às vezes as coisas acontecem porque Deus tem um projeto e tem um chamado na sua vida. A fúria vem a tempestade vem, só você sabe. Satanás está tentando destruir, mas Deus está dizendo assim: dela ninguém toca. Deus tem guardado a sua vida. Eu não sei, não conheço você, mas Deus tem um propósito na sua vida. Cadê a Denísia? Onde é que está a Denísia? Está no salgado? Chama ela aqui, Deus vai usar ela. Porque aqui o Espírito Santo de Deus fala e confirma. Rabassorian de Cambará. Urebabassorian de Candarabassé. Uregambarabassori de Candará. Vem aqui dentro. Coloca a mão no coração dessa moça aqui. Sim. Eu quero que você ministre na vida dela. Porque Satanás queria destruir o emocional dessa jovem. Queria jogar ela na sarjeta. Rabassoriande Candarai.
Mas eu vejo uma unção de Deus descendo sobre a vida dela agora. Uma unção de Deus sobre a vida dela agora. Em nome santo do Senhor, Pai querido Deus, em nome de Jesus, em nome santo do Senhor, ó Pai, preenche agora, Senhor Deus. Sim, visita a família, visita os pais, visita a casa, visita agora em nome santo do Senhor. Toca, Espírito Santo de Deus, toca sobre ela. Toca agora, toca. Espírito Santo de Deus, trabalha na vida dela. Nas minhas aflições eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Sim, Jesus. Glória a Deus. Irmã Maria, Deus está visitando a sua família lá naquela cidade. Deus está dando livramento para uma pessoa lá, para uma mulher. Faz assim com as suas mãos. Faz assim com as suas mãos. Espírito Santo de Deus, ó Pai, visita agora aquela cidade. Visita agora, meu Pai, querido Deus Santo, o ente querido da tua filha, Pai. Que através das mãos dela, já estando aqui, Senhor Deus, o Senhor está visitando ela lá. Em nome santo do Senhor. Que venha repreender, ó Pai, querido Deus Santo, todo derrame mal súbito agora, em nome de Jesus. Em nome santo do Senhor, ó Pai. Espírito da morte, nós te damos agora uma ordem. Você perdeu no nome de Jesus. No nome santo do Senhor. Porque o telefonema que ela ia ligar era um telefonema de luto, mas Deus está dizendo assim: não, ela vai receber, é um telefonema de alegria, em nome santo do Senhor. Glória, glória a Deus, 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 aleluia, amém, glória a Deus. Você orou? Fez a sua oração? Mas você fez com fé? Então quando você chegar na tua casa, você vai receber da forma que você creu. Você é servo de Cristo? Deus vai te usar muito, cara. Deus vai te usar demais. Tem uma galera aí que vai precisar ouvir você. Sim. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça sim. Há uma presença gostosa do Espírito Santo de Deus aqui, irmão. Há uma presença gostosa do Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar.
Glória a Deus. Você que está na sua casa, você está nos assistindo, que essa presença invada esse lugar, invada a sua casa também, em nome santo do Senhor, assim como Deus tem derramado a tua glória aqui nessa noite, em nome santo do Senhor. Glória a Deus. Ele me ama. Canta, canta. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Mais forte, mais forte. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Glória a Deus. Quem pode glorificar Jesus? Quem pode adorar Jesus? Ele está aqui, irmão. Porque Jesus você não sente, Jesus você tem convicção. Você sabe que Ele está aqui. E Ele está esperando você. A pergunta é, você está disposto, irmão, de exercer a mesma fé que aquele centurião? Você está disposto, está disposta? Então reconheça Jesus, irmão. Reconheça Jesus. Eu quero fazer aqui um convite para você. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, hoje é a noite propícia para você entregar. Irmão, não tem como a gente aprender do Evangelho e a gente não tomar uma decisão. Pastor, eu ainda não aceitei Jesus. Mas pastor, eu aceitei Jesus desde quando eu nasci, pastor. Não. A palavra de Deus diz que todos nós nascemos debaixo do pecado, por causa de um homem chamado Adão. Todos nós fomos atingidos por causa do pecado. Mas pastor, eu fui batizado quando eu era uma criança. Não, a palavra de Deus diz que você precisa ser batizado quando você tiver consciência do que você está fazendo. Em Romanos capítulo 10 diz que precisamos confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e crer em nosso coração. Então não interessa, irmão, quantos anos você tem, você precisa reconhecer que Jesus é seu Salvador. Você precisa confessar que Jesus é o seu Salvador. Enquanto nós, como Paulo diz, estamos mortos pelo pecado, por causa de Adão, Jesus veio e entregou sua vida na cruz do Calvário, que por causa dele nós viemos vivificar, ressuscitar, ter uma nova vida. Quando você reconhece a morte e a ressurreição de Cristo, quando você reconhece que Ele é o único Salvador da sua vida. Mas Paulo diz que você precisa confessar e crer no seu coração. Eu quero ver a primeira pessoa aqui. A primeira pessoa, irmão, que quer entregar sua vida para o Senhor. A primeira pessoa que quer confessar, irmão, a Cristo Jesus, que Ele sim é o seu suficiente Salvador. Cadê você? Que ainda não aceitou Jesus, erga a sua mão aí, quero orar por você. Erga a sua mão. Pastor, eu tenho medo, irmão. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus lança fora todo medo. Entrega a sua vida para Jesus, irmão. Decida hoje. Pastor, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu participei da igreja de Cristo, mas aconteceu algumas coisas, pastor, e eu me afastei. Eu me afastei da presença do Senhor, eu me afastei da igreja, eu me afastei de Cristo. Eu voltei para o mundo,
pastor, mas agora o Espírito Santo tocou no meu coração, pastor. E eu quero voltar para Jesus. Eu não quero estar mais debaixo da autoridade a não ser do Senhor. Então você que está afastado, você quer voltar para Jesus, irmão, vem, faz isso com as suas mãos. Nós queremos orar para você. Queremos orar por você. Não existe outro caminho, irmão. O Evangelho não é mágica, o Evangelho é caminho. Você precisa decidir, pastor, eu quero voltar para Jesus, eu quero reconciliar. Faça assim com as suas mãos. Nós vamos orar por você. O pastor estava afastado, mas não estou em igreja nenhuma. Eu perdi a fé em igreja. Não tem como você perder a fé, irmão, no corpo de Cristo. Eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero estar nessa igreja. Faz assim com a sua mão também. Nós queremos orar por você. São 3 convites: entregar sua vida para Jesus, reconciliar com Jesus e fazer parte desse ministério. Tem alguém? Não? Que Deus lhe deu outra oportunidade. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu a palavra? Quem vai chegar na sua casa vai ver o milagre? Glória a Deus. É com essa fé mesmo que você precisa estar. Amém? Amanhã, segunda-feira, nós vamos estar aqui, viu, irmãos? Orando das 5 às 6 da manhã. A igreja vai estar aberta de segunda a sexta. Você é o meu convidado. Aos irmãos que nos visitam aí, que Deus abençoe, tá? Seja sempre bem-vindo a este lar, a esta casa, a igreja sua também. E você sempre vai ser bem-vindo nesse lugar, amém? Glória a Deus. Irmão, quarta-feira não deixe de vir, né? Convidamos uma pastora para estar ministrando, vamos honrá-la. Você que é membro dessa casa, venha, participe em nome santo do Senhor, amém? Vamos colocar de pé de novo, vamos terminar. Glória a Deus. Deus é bom. Isso, irmãos, quando a gente terminar aqui, fazer nossas orações, de terminar, se dirige aqui do lado aqui, as nossas irmãs estão fazendo cantina ali, tá? É uma delícia ali, está sendo salgado ali, você vai lá, você vai adquirir, vai ajudar a obra de Deus. Pastor, eu quero ajudar a obra do Senhor, tá? Eu não sou dizimista, eu quero ser dizimista nessa casa. Procura ali o nosso irmão Judinei ali, faz assim, irmão Judinei. Ele é o tesoureiro dessa igreja e vai direcionar você. Pastor, eu quero ajudar essa obra. Eu quero dar uma tinta. Eu quero ajudar na iluminação. Eu quero ajudar na... que a gente tem que fazer ali a frente da igreja. Qual é o nome? A fachada da igreja. Pastor, eu quero ajudar na fachada. Procure o nosso irmão Judinei ali, os irmãos. Ajuda essa obra. Eu desejo que Deus vai te abençoar. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos. Pai, nós te adoramos. Exaltamos teu santo nome, ó Pai querido Deus santo, porque o Senhor é bom. E o Senhor é maravilhoso. E por isso nós estamos aqui, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado. O Senhor Deus do céu tem abençoado esta igreja, abençoado as nossas vidas, abençoado os nossos irmãos em Cristo Jesus. E como eu estou feliz, ó Pai querido Deus santo, por cada um aqui receber a tua bênção e a tua vitória. Senhor Deus, nós queremos que segunda-feira vai ser a segunda do testemunho, ó Pai, porque as pessoas que estão aqui vão receber o teu milagre em nome de Jesus. Amém. Com as suas mãos levantadas para cima. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz do Senhor Jesus venha estar sobre todos vocês, no nome de Jesus, amém, amém. Cumprimenta o teu irmão aí do seu lado, pelo menos umas 10 pessoas, cumprimenta aí, para a glória de Deus. Deixa, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curar eu vou, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus.